Olá pessoal, graça e paz a todos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica, que como você já sabe, foca nos estudos do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus neste trimestre. Se você está chegando agora, não se preocupe. Os capítulos 20 e 21 que estudaremos hoje são completos e não demandam de conhecimentos dos capítulos anteriores para sua compreensão. No entanto, eu recomendo que visite a descrição deste vídeo e veja que temos uma lista com todas as aulas ministradas sobre este maravilhoso livro até aqui. Com calma, você pode escolher um tempo para iniciar um estudo de todo o livro. Essa visão panorâmica é muito importante para aqueles que gostam de extrair o máximo de ensinos da palavra de Deus. Na semana anterior, vimos que Jesus ensinou sobre o divórcio quando instigado pelos líderes religiosos dos judeus, sobre a importância de sermos simples e transparentes como as crianças e sobre o perigo das riquezas. E agora, vejamos o que Jesus fala sobre recompensas. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Jesus continua a narrativa da parábola, dizendo que ao pôr do sol, o proprietário deu ordem ao seu administrador que fizesse os pagamentos dos trabalhadores da vinha. O pagamento deveria começar dos trabalhadores que chegaram por último. Então, os trabalhadores que foram contratados em torno de 5 horas da tarde receberam 1 denário cada um deles. Lembre-se que 1 denário era a diária de um trabalhador. O problema é que os que haviam sido contratados primeiro pensaram que receberiam mais do que 1 denário. Porém, todos eles receberam a mesma quantia, e isto gerou insatisfação neles. Eles achavam que por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. O proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosidade aos demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o seu próprio dinheiro. Sem dúvida, a parábola dos trabalhadores da vinha traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. Para nós, réis mortais, pode parecer ter sido injusto o fato do fazendeiro prover o mesmo pagamento a todos os trabalhadores da vinha. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar suas famílias, da mesma forma que os que chegaram primeiro. Assim, o proprietário foi generoso e bom para com todos. Parece que o apóstolo Paulo entendeu bem esse princípio quando ensinou sobre a graça de Deus aos Efésios. Ele disse que ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pela importância de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é aposentadoria. Muito menos importa ser judeu ou gentio. A recompensa é pela graça, determinada segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus. Esta parábola traz também outras lições muito práticas que devemos observar. Deus nos chamou quando não tínhamos serventia, sem um propósito. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para o trabalho em sua obra. Outra lição muito importante na parábola é em relação à inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos menos digno do que nós? Por fim, devemos entender o nosso lugar. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum e é impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa é dele e ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo em todas as suas decisões. Afinal, a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas.
Antes de chegarem em Jerusalém pela terceira vez, Jesus chama seus discípulos e fala de sua morte, informando pela primeira vez que ela se daria através das mãos dos gentios, que o escarneceriam, o açoitariam e o crucificariam. Talvez motivada por essa revelação, numa demonstração de fé e na certeza de que Jesus era o Messias e o seu reino uma realidade, a mãe de Tiago e João fez um pedido inusitado ao mestre. Verso 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o pediu um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão meu cálice. Quanto a assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Marcos narra o mesmo episódio sem mencionar a mãe dos discípulos, que os estudiosos acreditam ser Salomé, possivelmente a esposa de Zebedeu, irmã de Maria, mãe de Jesus. E se for assim, estes eram seus primos. Quem sabe por isso se sentiram mais à vontade para fazer essa reivindicação. Jesus deixou bem claro a eles que a decisão sobre primazia no reino de Deus cabe exclusivamente a Deus. Mas os discípulos têm o privilégio de compartilhar do sofrimento de Jesus e de servir a todos, seguindo o exemplo do Filho do Homem. Beber do seu cálice e ser batizado com o seu batismo, figuras de linguagem que, embora sugerissem o sofrimento até a morte, e o significando isso no caso do próprio Jesus, não significariam isso necessariamente no caso de outras pessoas. Os demais discípulos ficaram indignados e agiram igualmente errados. Falando agora a todos, Jesus explicou a eles no que consistia a verdadeira grandeza espiritual e lhes mostrou que enquanto no reino dos homens o teste da grandeza está no número de pessoas que ele consegue controlar, no reino de Deus está no número de pessoas que alguém pode ajudar. Ele ressaltou que a mais alta honra a quem um homem poderia aspirar não consiste em ocupar postos importantes, principais dos reinos, mas em servir outras pessoas. Como exemplo disso, ele citou sua própria atitude. Quem quiser ser ser o primeiro entre vocês, seja servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. No final do capítulo, Mateus narra mais uma cura maravilhosa realizada por Jesus. Verso 29. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiam Jesus. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Marcos e Lucas também descrevem esta cura em seus evangelhos. Os 3 relatos, naturalmente, possuem algumas diferenças entre si, mas não há qualquer contradição entre eles. Na verdade, são 3 narrativas bíblicas complementares. Mateus informa que em Jericó Jesus curou 2 cegos. Marcos e Lucas concentram suas narrativas apenas na história de um deles, a quem Marcos chama de Bartimeu. E com ele nós podemos aprender algumas lições importantes. Em primeiro lugar, a cura do cego de Jericó nos ensina que uma situação difícil é um convite para a confiança irrestrita no Senhor, não um motivo para duvidar do seu poder e misericórdia. Em segundo lugar, a história de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Se não bastasse isso, quando esteve diante de sua única oportunidade de restauração, uma multidão tentou fazê-lo calar. Mas ele não se intimidou e gritou por Jesus ainda mais. Nesse ponto, Bartimeu se tornou um exemplo prático do valor da fé perseverante. Ele podia ser cego fisicamente, mas não era cego espiritualmente. Bartimeu nos ensina ainda que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor.
Quando soube que o Senhor o chamava, Bartimeu ficou de pé num salto e se desfez de qualquer coisa que pudesse lhe atrasar em ir ter com o seu libertador. Aos gritos, ele havia chamado pelo Senhor e agora o Senhor é quem o tinha chamado. Ele sabia que aquela era a chance da sua vida. Vejam quantas coisas ainda poderíamos falar sobre reconhecer a soberania de Deus, sobre humildade, sobre caráter. Vale mesmo a pena estudar a palavra de Deus, não é mesmo? Reflita sobre essas coisas enquanto lê o texto bíblico. E depois, traga os seus comentários para uma de nossas salas de aula online. Aprendemos muito quando lemos a Bíblia, mas aprendemos mais ainda quando compartilhamos com outros o que aprendemos. Bem, o capítulo 21 do livro traz a chegada de Jesus a Jerusalém. A Semana da Paixão, como ficou conhecida a última semana de Jesus antes da crucificação. Durante a Idade Média, essa semana foi contada no calendário litúrgico cristão como Semana Santa, mas a tradição reformada rejeita esse tipo de interpretação que atribui um caráter sagrado a esses dias. Vejamos o texto. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de um animal de carga. Como? Jesus em um jumentinho? Calma, não se apresse. Lembre-se que o jumento era a montaria dos reis naquela época. Nenhum rei judeu, desde Salomão, montara um deles oficialmente. Mas a bravura e a humildade eram sinais inequívocos do Messias predito por Zacarias, que agora se cumpriam. Algumas pessoas da multidão estenderam suas capas sobre o caminho para lhes prestar homenagem, aclamando-o agora rei. Outros jogavam folhas de palmeira pelo caminho. Os gritos da multidão, empregando as frases do Salmo 118, proclamavam claramente as esperanças em Jesus como Messias, o filho de Davi. Anteriormente, o Cristo se esquivou de tais demonstrações públicas, mas agora ele fizera cuidadosos preparativos para sua apresentação pessoal. Diz Mateus que depois Jesus entrou no templo e expulsou dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Segundo o comentário bíblico NVI, o retrato mais próximo do que estava acontecendo é imaginar um mercado de gado dentro de uma catedral. A nossa catedral aqui no centro de Cuiabá, por exemplo. O comércio havia sido permitido porque os que vendiam tinham que pagar aos sacerdotes pela locação do espaço. O pátio, que era dos gentios, continha estábulos onde podiam se comprar animais para os sacrifícios e mesas para se trocar dinheiro estrangeiro por ciclos, moeda usada no santuário. Esse mercado, uma rica fonte de extorsão, era controlado pela família de Anás, o sumo sacerdote. Era mesmo um covil de ladrões. Um padrão que infelizmente se repetiu e se repete muitas vezes ao longo da história, sempre que alguém tenta tirar proveito financeiro da fé de alguém. Depois de ser interrogado mais uma vez pelos líderes e curar muitas pessoas, Jesus passou a noite numa cidade próxima de Betânia. Retornou na manhã seguinte amaldiçoando uma figueira que não dava frutos e ensinando mais uma vez através de parábolas. Vejam que nas questões ordinárias do dia a dia, Jesus não exercia um conhecimento sobrenatural. O que ele esperava encontrar eram alguns figos que tivessem sobrado do outono. Na altitude de Jerusalém, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, nenhuma figueira poderia ter tido os figos maduros na época da Páscoa. Ele não encontrou nenhum figo nela e a figueira não foi culpada por isso. Tampouco houve promessas de frutos para a safra seguinte. Segundo a NVI, a maldição da figueira evidentemente foi parabólica, para mostrar que a profissão de fé sem frutos é uma abominação a Deus. Segue-se mais um bate-boca entre Jesus e as autoridades religiosas, que questionavam agora a sua autoridade para ensinar e fazer as obras que ele fazia. Mas saíram sem resposta, diante da sabedoria do mestre, como você pode conferir em sua Bíblia. Mas então, tendo em mente os religiosos judeus que o perseguiam e discutiam com ele, e os gentios que o seguiam, Jesus propõe mais uma parábola,
que, embora seja uma das mais curtas, possui um ensinamento primordial para todos os cristãos. Verso 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se a outro, o pai disse da mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. O significado dessa parábola fica bastante claro quando se percebe que os 2 filhos e os seus comportamentos representam 2 grupos de pessoa. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar em sua vinha, representa os publicanos e as prostitutas. Esses eram pessoas excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Embora com seu modo de viver inicialmente recusavam Deus, por fim eles se arrependiam e passavam a fazer sua vontade. Por outro lado, aqueles religiosos agiam como o segundo filho. Aparentemente concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado era apenas a desobediência. Sua imagem de piedade era falsa e corrompida. Eles diziam que obedeciam a Deus, mas isso não era verdade. Vou deixar aqui 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento é muito mais importante que qualquer aparência de devoção e santidade. Precisamos nos lembrar também que palavras são somente palavras. O que conta é atitude. Alguns acham que conseguem manter as aparências diante do Senhor, mas perante Deus todas as máscaras caem. Ele sabe como é o nosso rosto atrás da maquiagem. Ele conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. E por fim, para Deus só existem 2 tipos de pessoas: os pecadores e os pecadores arrependidos. Quando Jesus usou como exemplo 2 classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar a Deus. Todos somos pecadores, mas a boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior dentre os homens. Com qual desses 2 filhos você mais se parece? Encerrando o capítulo e também o nosso estudo de hoje, Mateus compartilha a parábola dos trabalhadores maus, contada por Jesus ainda naquele contexto de críticas às autoridades religiosas judaicas. Ele fala de alguns lavradores maus que tentam se apoderar de maneira violenta da plantação de uvas que eles tinham arrendado. Desde o tempo antigo, a plantação de uvas representava a figura familiar do povo de Israel. O dono da plantação de uvas é o próprio Deus. Se você ler o texto de Mateus capítulo 21, entre os versos 33 e 44, verá que o destino dos mensageiros do dono da plantação, ao irem encontrar os lavradores, foi terrível. Foram espancados e voltaram para casa de mãos vazias. Esse foi o mesmo destino que tiveram os profetas. O destino que teve o filho do dono da plantação foi a morte. E Jesus quis mostrar que ele teria o mesmo destino dele, a morte. Jesus então perguntou aos que o ouviam: quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Segundo Moody, em seu comentário bíblico, a citação que Jesus fez do Salmo 118 apontava para o seu triunfo final após a rejeição. Como resultado desse triunfo, Jesus avisa que o reino de Deus será tirado da posse desses líderes e do povo judeu, por consequência, e será dado a outro povo, a igreja do Senhor Jesus, ou a nação santa, como chama Pedro, que já surgia e da qual eu e você fazemos parte.
Muito bem, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Se você se sentiu abençoado, compartilhe este vídeo com parentes e amigos. E não esqueça de deixar o seu joinha. Muito obrigado por sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, pessoal!